Pessoal, vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre um assunto que muitos têm muitas dúvidas, que é sobre legislação de trânsito. Especificamente, vamos ver algumas infrações gravíssimas. Vamos ver alguns macetes que vão nos ajudar a identificar que uma infração é gravíssima, que, diga-se de passagem, são as mais cobradas na prova do Detran. E vamos ver um pouco sobre penalidades. Hoje, em especial, a penalidade de apreensão do veículo. E vamos ver também sobre medida administrativa. Eu não tenho a intenção de me aprofundar no assunto. Nós vamos estudar mais o que cai na prova, ok? Nosso estudo vai ser um estudo híbrido, vamos dizer assim. Não vamos estudar só sobre infrações de trânsito ou só sobre penalidades. Nós vamos falar sobre infrações de trânsito, penalidades e um pouco sobre medidas administrativas. Vamos trabalhar os três assuntos em conjunto. E por que isso? Porque um está diretamente relacionado ao outro. E aí que vem o pulo do gato. Nós vamos ver que uma situação implica na outra. Às vezes você não sabe a natureza de uma infração, se é leve, média, grave ou gravíssima, ou qual é a medida administrativa aplicada em determinado caso, mas você tem um macete que faz com que você saiba a penalidade a ser aplicada. Logo, você já saberá qual é a medida administrativa e, consequentemente, a natureza da infração. Não sei se consegui ser muito claro, se não, vamos para a aula e aí tudo vai ficar mais claro. Vamos lá. Primeiramente, você precisa saber um pouco sobre penalidades. As penalidades são: artigo 256. Autoridade de trânsito na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, essa daqui foi revogada, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Perfeito? Como eu disse, tem um tipo de penalidade que foi revogada, porém, é sobre essa que nós vamos falar. E essa é a mais importante para nós, que é a apreensão do veículo. Mas se foi revogada, por que vamos estudar? Primeiro porque ela foi revogada em 2016 e muitos Detrans de alguns estados, não atualizaram a prova. E mesmo nos estados em que a prova foi atualizada, essa medida administrativa, ela sempre aparece como opção de resposta na prova, confundindo muita gente. E ela foi revogada no sentido de que não se aplica mais esta medida administrativa no dia a dia, no trânsito. Porém, ela aparece em todo o Código de Trânsito. Veja comigo, se pesquisarmos no Código de Trânsito pela expressão apreensão do veículo, verifique que ela aparece 14 vezes. Dessas 14 vezes, 13 estão no capítulo 15, que se refere às infrações. Para nós, isso é excelente, pois é um excelente indicativo para saber, por exemplo, que uma infração é gravíssima e o tipo de medida administrativa aplicada para esses casos. Então, vai um primeiro macete. Sempre que uma infração tiver como penalidade a apreensão do veículo, a infração será de natureza gravíssima, salvo duas exceções, e daqui a pouco vamos falar delas. Bom, mas aí vem a pergunta: tá, mas como eu sei que uma infração tem como penalidade a apreensão do veículo? Vamos lá. Primeiro caso: sempre que uma infração envolver disputa, corrida, competição ou exibição de manobras, será aplicada a penalidade de multa e apreensão do veículo e, consequentemente, a infração será gravíssima. E aí vai entrar na mesma regrinha casos envolvendo bloqueios, como, por exemplo, transpor bloqueio policial. Mas bloqueio policial, bloqueio simples, viário, não, ok? Então, transpor bloqueio policial ou utilizar o veículo para bloquear a via. Mas como eu vou decorar tudo isso? Fácil, vamos usar o ABCDE da apreensão do veículo.
E como é isso? A, de apreensão, que é o assunto. B, de bloqueio. Lembre que estamos falando de transpor bloqueio policial ou utilizar o veículo para bloquear a via. C, de competição ou corrida. D, de disputa. E E, de exibição de manobras. Perfeito? Ficou fácil, né? Então, para todos esses casos, o Código de Trânsito prevê a penalidade de apreensão do veículo. Lembrando que na prática, no dia a dia do trânsito, isso não é mais aplicado. Mas nós estamos usando isso como indicativo de infrações gravíssimas. Porque nós temos uma regrinha em que sempre que uma infração tem como penalidade a apreensão do veículo, a multa será gravíssima, salvo 2 exceções, e daqui a pouco nós vamos falar sobre elas. Eu poderia aplicar essa regrinha do ABCDE direto para saber que uma infração é gravíssima, sem a necessidade de saber que é aplicada a medida administrativa de apreensão do veículo para depois saber o tipo de infração? Sim, claro, poderia. Mas por que não fazemos? Porque além do fato de muitas provas não terem sido atualizadas, estamos fazendo isso porque estamos casando um assunto ao outro. Para, como se diz popularmente, matar 2 coelhos numa paulada só. Porque agora, de bônus, vou te dar um macete que será assunto do próximo vídeo. Inclusive, cai muito na prova sobre isso. Todas as vezes que uma infração tem como penalidade a apreensão do veículo, aplica-se a medida administrativa de remoção do veículo. Perfeito? Cai muito na prova sobre isso, hein? E a lógica é bem simples, porque partindo da hipótese de que o veículo vai ser apreendido no pátio do Detran, é óbvio que precisa removê-lo até esse pátio. Beleza? Prosseguindo, e quais são os outros casos que temos de apreensão do veículo? Casos do artigo 230. Serão casos envolvendo elementos de identificação do veículo, placas, lacre, selo, inscrição do chassi, como no inciso 1º do artigo 230. Conduzir veículo com lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado. Aproveitando aqui, algo violado ou falsificado, falsificar ou adulterar alguma coisa, como por exemplo, falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo, cai na mesma regrinha. Transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente, na forma estabelecida pelo CONTRAN, com o dispositivo anti-radar, sem qualquer uma das placas de identificação, inclusive relacionado a placas, conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação, ou conforme tem aqui embaixo, com qualquer uma das placas de identificação, sem condições de legibilidade e visibilidade, ou seja, a placa está desbotada ou com os caracteres apagados, de maneira que não seja possível identificar as letras e os números que compõem a placa, afinal, não adianta ter a placa no veículo se não dá para identificar a descrição da placa. Acaba ficando na mesma situação de estar sem placa. Por isso podemos fazer essa associação. Há apenas um detalhe sobre placa, que seria esse aqui. Artigo 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Esse é um caso de infração média e medida administrativa, retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares. E por que essa é diferente? Porque nesse caso, o veículo tem placa, ela só está em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN para aquela situação, como por exemplo, o veículo da autoescola tem que ter uma placa em modelo próprio, tem suas cores próprias da categoria aprendizagem. Se o veículo da autoescola estiver com uma placa de veículo de categoria particular, por exemplo, enquadra-se aqui. Então, nesse caso, o que devemos considerar? Devemos considerar que placa o veículo tem. Sendo assim, não se equipara ao caso de não ter placa, de estar sem placa
ou com a placa ilegível. Perfeito? Continuando, mais alguns casos de apreensão do veículo. Conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado. Para efeitos de prova, nós vamos relacionar esse tipo de infração ao caso do veículo 0 km, que ainda não foi registrado e devidamente licenciado e que, consequentemente, está sem placas de identificação, ok? Mas lembrando que, em termos práticos, se um veículo, ainda que registrado em nome de alguém, mas estiver com o licenciamento vencido, será enquadrado nessa infração. Continuando, todas essas infrações são gravíssimas, onde é aplicada a penalidade de apreensão do veículo e, consequentemente, a medida administrativa de remoção do veículo. Ainda vamos ter alguns casos mais isolados que, por enquanto, não vamos associar a nada. São eles: recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei para averiguação de sua autenticidade. E artigo 237, retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes. Bem audacioso esse último, hein? Beleza? Sem associação, apenas esses. Vamos recapitular? E eu vou aproveitar para falar da exceção. Vamos lembrar do ABCDE da apreensão do veículo. A, de apreensão, que é o assunto. B, de bloqueio. Lembre que estamos falando de transpor bloqueio policial ou utilizar o veículo para bloquear a via. C, de competição. D, de disputa. E E, de exibição de manobras. E dá para acrescentar até um F, de falsificação. Artigo 234, falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo. Nós vimos também os casos envolvendo a identificação do veículo e nós associamos a identificação do veículo a placas. Conduzir veículo sem qualquer uma das placas de identificação ou com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade. A isto nós associamos também conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado, que para efeitos de prova nós vamos relacionar esse tipo de infração ao caso do veículo 0 km, veículo que ainda não foi registrado e devidamente licenciado e que está sem placa. Essa associação nós vamos fazer só para efeitos de memorização. E temos os casos isolados. Artigo 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes mediante recibo os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei para averiguação de sua autenticidade. E artigo 239. Retirar do local veículo legalmente retido para regularização sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes. Que pela ousadia, é até fácil de lembrar dessa aí, né? Em todos esses casos, o Código de Trânsito prevê a apreensão do veículo. Aí nós estabelecemos uma regrinha, que sempre que uma infração tem como penalidade a apreensão do veículo, a infração será gravíssima, salvo duas exceções, que são: artigo 229, usar indevidamente no veículo aparelho de alarme que produza sons e ruído que perturbem o sossego público, em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN, que é infração média. E, artigo 231, transitar com o veículo em desacordo com a autorização especial expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes ou quando a mesma estiver vencida, que é um caso de multa grave. O Código de Trânsito prevê a apreensão do veículo em ambos os casos. A única coisa é que não é infração gravíssima. Uma é média, a outra é grave. Olha, de verdade, até o momento eu nunca vi cair na prova qualquer um desses casos, nem em concurso. Ambas, ainda que não sejam infração gravíssima,
condizem com a próxima regra que estabelecemos, que é toda vez que o Código de Trânsito prevê como penalidade a apreensão do veículo, aplica-se a medida administrativa de remoção do veículo. Beleza? Pessoal, bastante conteúdo para assimilar, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre as medidas administrativas de remoção e de retenção do veículo. E na sequência, vou passar algumas questões sobre esses assuntos, questões que caem na prova para assimilarmos o conteúdo. O vídeo de hoje termina por aqui, espero ter ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Forte abraço e até uma próxima.